Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo onde nós vamos falar sobre forno, né? Forno de pizza. Qual o melhor forno de pizza para 2024? Qual o melhor forno de pizza para a sua pizzaria? Vou citar alguns exemplos. Durante esses exemplos vai estar aparecendo na tela o modelo do forno para que você consiga identificar, tá? Sobre o forno que eu estou falando. E aí você, entendendo sobre os fornos, você consegue ter um norte, ter um horizonte de qual a melhor opção para você, qual a melhor opção para o seu comércio. Para não nos atrapalhar, vou colocar a minha geladeira no modo econômico, que aí ela desativa e o barulho não atrapalha o nosso áudio, tá? Começando então pelo forno que eu acho que você não deve usar, que você não deve comprar. Lembrando que essa é uma sugestão, essa é uma opinião para você que está pensando em comprar o forno. Se você já tiver esse modelo de forno, que é o forno de guilhotina, continue com ele, trabalhe com ele e melhore com o tempo a partir dos outros fornos que eu vou citar. Mas se você ainda não tem nenhum tipo de forno e quer iniciar a sua pizzaria, esse é o forno que eu não indico. Por que é o forno que eu não indico? Embora já tenha uns com uma tecnologia um pouco mais avançada, com queimadores na parte inferior e também superior, tá? Este é um forno que ele não é para alta produção. Quando eu digo alta produção, este é um forno que geralmente ele vai fazer uma pizza entre 10 e 15 minutos, tá? Ele dá para colocar mais de uma pizza por vez? Até dá, mas ainda assim ele continua sendo demorado. E o forno, o que vocês precisam entender? Principalmente esses fornos de guilhotina, que tem uma espécie, vamos dizer assim, de porta, né, onde você precisa abrir para colocar sua pizza. Se você faz uma pizza, coloca lá dentro, vai montando outra, finalizou sua pizza, quando você abre, este forno ele está perdendo caloria. Então aquilo que ia ser 10 minutos para ficar pronto, vamos dizer assim, passa a ser 15, então se torna mais demorado. Um forno desse, eu não sei ao certo quanto está custando, mas eu acredito que próximo aos R$1.000 vai estar aparecendo aí na tela o valor dele para vocês. Então assim, esse forno eu não indico porque não vai entregar um resultado legal. Outro ponto interessante que precisa entender: quanto mais a sua pizza fica dentro do forno, quanto mais a sua pizza demora para assar, mais ela desidrata, né? A gente tem que lembrar que a nossa massa ela tem gordura e a nossa massa ela também vai água, né? Ou seja, contém uma hidratação na sua massa. Quanto mais tempo de forno, a minha pizza então, ela mais desidrata, tá? Por isso que é interessante a gente ter um forno profissional que assa entre 2 e 3 minutos, para que esse seja o tempo suficiente onde a sua massa fique crocante por fora, tá? E macia por dentro. Esses outros fornos, igual o guilhotina que nós acabamos de citar, ele geralmente desidrata a massa e as pessoas têm uma dificuldade entre entender o que é crocância e o que é massa dura. Uma massa que vai no forno de casa, tradicional, que demora até 20 minutos para ficar pronta essa pizza, ou um guilhotina desse que demora de 10 a 15 minutos, a massa desidrata demais e a massa acaba ficando dura, tá? As pessoas cortam, tem aquela sensação de crocância, mas isso não é crocância, isso é uma massa que foi desidratada, ressecou e ficou dura. Uma massa crocante é como se fosse uma esfirra, ela tem uma película por fora que é mais firminha, vamos dizer assim, mas por dentro ela é extremamente macia, tá? Ela é digestiva, dentro da boca ela derrete. Então isso é crocante por fora e macia por dentro. Uma pizza que fica 10 minutos, 15 minutos ou mais dentro do forno, ela desidrata demais, essa água, essa hidratação dela acaba indo embora e aí a gente vai ficar com uma bolacha ali, né? E isso não é crocância, isso é uma massa dura, isso é uma massa ressecada. Então esse é o primeiro forno que eu não recomendo para você iniciar o seu ano de 2024 ou então iniciar a sua pizzaria. O segundo modelo de forno que eu vou indicar é um modelo que eu usei por muito tempo aqui no canal.
tá? É esse modelo de forno italiano. Também está aparecendo na tela. Esses tipos de modelo, esses tipos de forno, né, você encontra no mercado a partir de R$ 1.250. Usadinho, vai conseguir pagar até um pouco mais barato, tá? Este já é um forno que tem uma alta pressão, vamos dizer assim. Vai conseguir entregar uma pizza em 2 minutos, 2 minutos e meio, tá? Lembrando que nós estamos falando de pizzas profissionais, pizzas com massa crua, aquela que você abre na hora, coloca o recheio e leva ao forno, tá? Não estamos citando nada aqui de massa pré-assada. Embora o forno guilhotina, se você não jogar a sua pizza direto na pedra, é impossível trabalhar com a massa crua, tá? Aí teria que ser pré-assada, mas aí eu já não recomendo porque ela vai ficar mais seca ainda, uma vez que ela está indo ao forno 2 vezes. Vale ressaltar que massa pré-assada não existe, né? O que nós temos é uma massa assada. Pouco, mas ela foi assada. Não tem pré-assada, ou ela é cru ou ela é assada, ok? Então assim, este forno aqui, a partir de 1.250, eu vou falar por experiência própria, tá? Ele consegue fazer 50 pizzas por noite, em 3 horas e meia de trabalho. O pizzaiolo fazendo a pizza e cuidando dele. Se você tiver um pizzaiolo e um forneiro que fica somente no forno, você até consegue aumentar essa produção. Porém, nós não conseguimos colocar uma pizza atrás da outra. Lembra daquilo que eu falei? Cada vez que você abre o forno, entra o ar frio, ele perde a temperatura. E a pizza por si só, toda vez que você está colocando uma pizza ali dentro do forno, ela está entrando numa temperatura totalmente contrária do que está ali, né? Geralmente o forno está a 200, 220 graus, se for esse, a guilhotina vai ter que trabalhar um pouco mais. Então assim, você está colocando a pizza com ingredientes gelados, então existe um choque, tá? E esse de forno aqui, por exemplo, você vai conseguir fazer em média de 50 pizzas em 3 horas e meia de trabalho, mas você não consegue ter uma constância, porque a temperatura dele, por mais que você trabalhe com ela alta, ela tende a cair. E aí o que acontece? Você precisa você precisa esperar esse forno recuperar a temperatura ideal para que você coloque sua pizza, e com isso você vai perdendo tempo de produção, tá? Eu, para ser sincero, o limite máximo meu em 3 horas de trabalho com um forno desse foi 47 pizzas, montando e assando e cuidando do forno, sozinho, tá? Então este é o meu recorde com um forno desse. Tem pessoas que vai conseguir fazer mais e tem pessoas que conseguem fazer menos, tá? É uma questão de prática, é uma questão individual. O que vale ressaltar, eu trabalho das 7 às 10 da noite. Então assim, se você trabalha das 6 às 11 ou das 6 à meia-noite, por exemplo, a sua produção pode aumentar muito mais, tá? Então assim, se for para comprar um forno entre o guilhotina e entre um forno de modelo italiano, eu recomendo o forno de modelo italiano para vocês, tá? Ele vai conseguir entregar uma pizza profissional para o seu cliente, ele vai assar muito mais rápido, ele vai entregar essa questão da massa crocante por fora e macia por dentro, tá? Ele não vai desidratar sua massa, ele não vai ressecar sua massa, ele realmente vai entregar um resultado profissional. Quem acompanha a gente no canal sabe que durante 4 anos nós trabalhamos com esse forno, ele gratina a mussarela, ele derrete o recheio, cara, funciona muito bem. Não conseguimos ter uma alta produção com ele, mas ele entrega um resultado profissional. Comparando o preço de um guilhotina para um forno desse, vale muito a pena juntar um pouquinho mais de dinheiro e investir num forno então profissional para pizza, vamos dizer assim, tá? O que nós precisamos entender a partir daqui então, onde eu vou falar sobre outros fornos. A gente falou de um forno que não entrega um resultado profissional e de um forno que entrega um resultado profissional. Mas como esse canal é voltado para pizza, a gente precisa falar de uma forma mais profissional. A gente precisa falar de algo que realmente vai entregar uma qualidade para o seu cliente, vai manter o seu cliente ativo com você e vai fazer com que cada vez mais você ganhe mais clientes. Então, este forno é uma ótima opção para você iniciar
né, para você entrar no mercado, entender sobre pizza, conhecer o seu público, ver o quanto de pizza você consegue vender aí no seu estabelecimento e através dele você traçar os seus caminhos, tá? Forno a lenha, nós vamos falar sobre forno a lenha agora. Muita gente ainda tem aquele paradigma, vamos dizer assim, de que pizza tem que ser no forno a lenha. A pizza no forno a lenha, qual que é a diferença dela para um outro tipo de forno profissional tradicional, seja ele italiano, seja ele esteira? É a defumação que a lenha, que o eucalipto, né, geralmente é a madeira que o pessoal usa no forno a lenha. A diferença é essa defumação que a lenha traz, tá? Só que ao mesmo tempo você tem que tomar muito cuidado, porque se o seu forno não estiver higienizado da maneira correta, se o seu forno não estiver com a pedra ali, isso é falando do forno a lenha, tá? Limpa totalmente, pode ser que sua pizza pegue algumas fuligens, vamos dizer assim, da queima da lenha, tá? E aí o que era para ser um ponto positivo em você ter um forno a lenha, vai se tornar algo que não seja tão interessante para o seu cliente. Então assim, forno a lenha é muito bom, mas a gente precisa ter um cuidado. E falando de alta produtividade, para você que quer ter um comércio, fazer aí 100, 150 pizzas numa noite, se o seu local permite te vender tudo isso, né, ou até muito mais do que isso, um forno a lenha talvez não seja interessante. Por mais que o marketing, né, da sua pizzaria seja muito legal, pizza do forno a lenha e isso, aquilo, se nós formos falar de alta produtividade, eu, Guilherme, não conheço nenhuma pizzaria que venda realmente muito e tenha forno a lenha. Primeiro que, forno a lenha a gente não consegue ter padronização de massa. Vale ressaltar que forno guilhotina você não vai ter padronização de massa, forno modelo italiano você também não vai ter padronização, e no a lenha você também não vai ter padronização. Quando eu falo de padronização, o que eu estou querendo dizer? Uma hora a sua pizza sai um pouquinho mais branca, uma hora a sua pizza vai sair um pouquinho mais assada ou até mesmo queimada. Isso porque esses fornos precisam de uma mão de obra, vamos dizer assim, manual, né? Ou seja, você precisa estar ali cuidando da sua pizza e qualquer descuido possa ser que ela passe do ponto ou até mesmo queime, tá? Que vale lembrar, quanto te custa, por exemplo, se você quer ter um forno a lenha, aí você precisa ter alguém que monte a pizza e alguém que seja o seu forneiro, porque eu particularmente acredito que não compensa a mesma pessoa que faça a pizza cuidar do forno a lenha, tá? Eu acho que aí no mínimo você já começa com 2 funcionários. Então assim, vamos jogar baixo. Hoje um forneiro aí, por trabalhar no período noturno, enfim, muda um pouco, né, a questão trabalhista por causa do horário, trabalha de sábado, trabalha de feriado, trabalha de domingo, no mínimo R$2.000, tá? E ainda assim nós não vamos conseguir fazer 150, 200 pizzas. Fazer até faz, depende da carga horária de trabalho, mas não tem aquela padronização que eu falei. Acontece sim de queimar pizza, acontece sim da pizza sair mais branca, e esses são pontos que não são interessantes para o seu cliente. A gente tem sempre que pegar referências de quem já chegou lá, de quem já venceu, de quem sabe está lá na frente e ver como eles trabalham. O McDonald's, por exemplo, qualquer lugar que você for do país ou até mesmo do mundo, os lanches, né? Se você pedir o mesmo lanche que você pedir aqui, pedir fora do país, cara, vai ser o mesmo lanche. Tá? Existe uma padronização, é igual a Coca-Cola. Não é em São Paulo a Coca tem um sabor, no Rio de Janeiro tem outro. É igual, a experiência que o cliente tem é sempre a mesma. Isso é uma experiência positiva, esse cliente quer sentir essa sensação todas as vezes. Então esses fornos não entregam isso. Forno a lenha eu acho fantástico, acho muito legal, esteticamente para o comércio é maravilhoso, mas falando de alta produtividade, eu não indico ele também, tá? E aí a gente vai chegar no ápice desse vídeo, tá? De recomendações, o melhor forno para você em 2024, que seria o forno esteira, tá?
todo mundo sabe que acompanha, né, o nosso canal, na realidade, que agora nós estamos com o forno esteira. Até quero mostrar aqui para vocês, tá? Esse é o nosso forno esteira. Então é um forno esteira que pode se fazer até pizzas de 40 centímetros. Aqui eu não divulgo marca nem modelo correto, por uma questão de patrocínio mesmo, tá? A gente foi em várias empresas conversar sobre essa parceria com o canal, mostrou nossas visibilidades, mas enfim, não houve interesse. Então, por uma questão de lógica, a gente também não vai ficar recomendando nada para vocês aqui, uma vez que não faz sentido divulgar alguém que não tem interesse em fazer parceria conosco. Mas quem está no canal aqui já viu que há algum tempo a gente está trabalhando com o forno esteira, tá? E o porquê do forno esteira, e eu particularmente acho que esse é o melhor forno que se tem no mercado, tá? O melhor forno em qual sentido? Tá? Lembrando que o a lenha entrega uma pizza de qualidade, o forno de modelo italiano vai entregar uma pizza de qualidade, o esteira vai entregar o mesmo resultado do a lenha, vai entregar o mesmo resultado de um forno italiano, tá? A única diferença do forno esteira italiano pro a lenha é realmente a defumação, mas aquela pizza que foi para caixa, foi cortada e ficou aguardando o cliente chegar, sinceramente, se você colocar uma pizza do forno italiano, uma pizza do forno esteira, uma pizza do forno a lenha, um cliente leigo, vamos dizer assim, que só consome pizza porque realmente gosta, ele não vai saber qual pizza foi assada em cada forno, tá? Teria que ser um crítico, alguém que entenda muito de forno para entender as características de assou, né? Para falar, pá, esse aqui provavelmente seja de um esteira, porque tem uma padronização. Esse aqui provavelmente seja do italiano, porque dá para identificar através da coloração da massa como fica o resultado final. Mas em questão de sabor, de textura, praticamente é o mesmo, tá? É muita pouca diferença, o cliente acaba não identificando isso. E aí a gente chegou então no forno esteira, tá? Que eu acho que é a cereja do bolo para quem busca evolução, para quem busca profissionalismo, para quem busca padronização e para quem realmente quer vender em grandes quantidades, tá? O forno esteira ele tem uma característica muito importante, que é onde você consegue controlar a chama dele, ou seja, a temperatura fica exatamente igual em todo o tempo, e você também consegue controlar a velocidade da sua esteira, tá? Quando a gente fala de velocidade, é o tempo da sua esteira. Então eu consigo programar a minha esteira para que o percurso dela de ponta a ponta seja em 2 minutos, seja em 2 minutos e meio, seja em 3 minutos. Isso eu escolho, eu decido como funciona de acordo com a minha massa, tá? E sendo assim, você controlando a sua chama, você controlando o seu tempo de esteira, você tem uma padronização, tá? Um forno esteira, por exemplo, depende do modelo, você vai conseguir fazer até 80 pizzas por hora, tá? Eu sinceramente não vejo essa possibilidade dentro de um forno a lenha ou até mesmo de um modelo italiano, se falando de padronização, tá? Todas as pizzas extremamente iguais, com a mesma coloração, e isso é muito legal, porque quando você tem padronização de peso de massa, peso de ingrediente e também de forno, você vai passar uma experiência sempre a melhor possível para o seu cliente. Então ele pede hoje, a pizza vai com o peso ideal, com uma coloração, né, ideal, porque o seu forno te permite isso, né, o forno esteira. Quando ele pede amanhã, ele recebe o mesmo produto. Se ele pedir daqui a um ano, ele também vai receber o mesmo produto. Eu falo por experiência própria. Nós tínhamos esse outro modelo de forno, que é o italiano, que eu já citei aqui no vídeo. E assim, uma hora a pizza ia mais queimadinha, uma hora ia mais branca, outra hora ia ideal, sabe, no ponto certo. E assim, tem clientes que falam, nossa, hoje a pizza veio um pouquinho mais branca. Nossa, hoje a pizza veio um pouquinho mais queimadinha, né, Guilherme? Enfim, acaba passando, mas não é uma experiência legal. E com o forno esteira a gente quebra tudo isso. E aí, qual que é o ponto positivo, por exemplo,
do forno esteira em relação a um forno a lenha e até mesmo a um forno italiano, se você pensa em ter um pizzaiolo e um forneiro. A gente falou que a média mais ou menos de um forneiro seria R$2.000 por mês, tá? Isso jogando baixo. Sempre dá mais, se você for registrar ele, pagar 13º, férias, vai ficar muito mais alta essa conta. Hoje um forno bom, esteira, você vai encontrar a partir de R$15.000, tá? Se a gente pagar R$2.000 por um forneiro nesses outros tipos de forno, em 12 meses a gente pagou R$14.000. Você corre o risco desse cara em algum momento se machucar e precisar encostar. Você corre o risco de ele se queimar de repente no manuseio de uma pizza e ter um acidente trabalhista. São N fatores, né? Sem contar que ele pode faltar e te deixar na mão numa sexta ou num sábado, tá? Que são os dias de maiores movimentos. Quando você tem um forno esteira, você elimina tudo isso, né? E dentro de um ano você pagou o seu forno e não teve nenhum tipo de problema na questão funcionário. Não estou dizendo que funcionário é ruim, não estou dizendo que todo mundo vai ter esse tipo de problema, mas quando você depende de alguém, você está sujeito a isso. E quando você tem uma máquina de qualidade, de uma marca boa, por isso que é interessante que você escolha um forno correto, tá? Não saia comprando qualquer coisa por aí, porque aí você pode ter uma frustração. Então, escolher uma máquina boa, escolher um forno esteira legal, esse benefício de você não precisar de uma mão de obra ali manual, já, cara, te fez avançar alguns anos na frente do seu comércio, tá? Qual que é o ponto negativo? Porque a gente tem que falar também dos pontos positivos, mas dos pontos negativos. Quando a gente se fala de forno esteira, a questão do consumo de gás. Se você está começando agora, não tem tanta venda assim. Se você está começando agora, não sabe como vai ser, eu não recomendo o forno esteira, porque o consumo de gás dele é maior, tá? É maior que todos os fornos. Mas, se você consegue fazer 50 pizzas por hora, esse consumo de gás ele fica mínimo. E aí é muito vantajoso, tá? Mas se falando aí da média de 50, 40 pizzas, esse consumo de gás ele vai ser um pouquinho mais elevado. Porque o que acontece? O consumo de gás desse forno é um só. Geralmente 800 gramas de gás por hora, tá? Então se você passar 10 pizzas em uma hora, ou se você passar 50 pizzas em uma hora, as 800 gramas vai ser a mesma. Então para quem vende mais, automaticamente esse custo do gás sai muito mais em conta e é muito mais vantajoso. Para quem vende menos, talvez seria mais interessante aí trabalhar com o modelo italiano no começo, para que você entenda o seu público, e num projeto de expansão, igual nós estamos fazendo aqui na nossa cozinha, você parte com esteira, já estando há mais tempo no mercado, já estando mais consolidado e tendo um número ali mínimo de vendas num dia fraco, mas ainda assim compense ligar o forno esteira, tá? Outra questão desses fornos que eu falei todos aqui, as pessoas me perguntam: Guilherme, elétrico ou a gás? Eu particularmente prefiro forno a gás, tá? Eu acho que o resultado do fogo em si é um resultado mais atraente, tá? Eu acho que a qualidade da pizza muda. Quando a gente fala de elétrico, a gente está falando de resistência. E eu acho que fica algo muito artificial no resultado final. Essa é a minha opinião particular que eu estou compartilhando com vocês. Sem falar que hoje, por mais que o gás no nosso país esteja com um valor mais alto, né, na média de R$100 aí, são poucos lugares que são abaixo de R$100, um botijão P13, por exemplo, o gás ainda assim sai mais em conta do que um forno, do que a energia, né, do que a eletricidade. Então assim, além do gás entregar um resultado melhor, por mais que você gaste mais gás, vamos dizer assim, igual no forno esteira, ainda assim vai ser mais barato do que a energia. Então, por dois motivos: por custo-benefício e por questão de produto final, de qualidade,
tá? Então, recapitulando pra gente finalizar esse vídeo, guilhotina, corre disso, esquece. Se você já tem, beleza, tenta ir para um italiano, tá? Mas se você ainda não tem e tá querendo entrar, faça um esforço e já comece com esse forno aqui, tá? É a melhor opção para você que vai começar. Vai entregar qualidade, vai entregar profissionalismo e você com certeza vai consolidar o seu cliente. Forno a lenha, excelente, tá? Gosto muito dessa ideia, por muitos anos foi forno a lenha. Esses outros tipos de forno foi surgindo com o tempo, né? Mas a gente não consegue ter uma alta produtividade, a gente depende do trabalho manual de alguém, né? E a gente não vai ter a padronização, assim como o italiano também não, tá? Mas também é viável, às vezes você está alugando um ponto que já tem um forno ali, né, construído, vai para cima, aí é uma boa opção. Agora, se você já está pensando num projeto de expansão, se você quer algo mais profissional, se você quer algo, cara, com uma padronização profissional, se você quer produtividade, se você realmente quer vender aí 100, 150, 200, 300 pizzas por noite, não tem outra opção, tá? Tem que ser um forno esteira. Hoje é o forno mais caro do mercado, mas é o forno que mais entrega, é o forno que mais vai te dar prazer, vamos dizer assim, na sua caminhada empreendedora. Então, melhor forno aí para quem está começando em 2024 seria qualquer um de modelo italiano, tá? E se você já está no ramo, está num projeto de expansão, vai para uma esteira de uma boa marca, pesquise bastante, pega pizzarias de sucesso, analise essas pizzarias, quais marcas eles trabalham, para que você entre em algo certeiro. Existe muito forno no mercado com valores muito acessível, mas que não entrega o resultado que precisa. E aí, em vez de você ter uma experiência positiva, você vai se frustrar, vai gastar um dinheiro alto e não vai ter o resultado que precisa, tá? Então, esse foi o vídeo de recomendação, melhor forno para você em 2024. Vai para cima, estude, busque informação, busque conhecimento, que esse é o caminho do sucesso. Se você ainda não deu like nesse vídeo, deixa o like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. No nosso Instagram, você consegue falar diretamente comigo, @beneditosoficial. E se você quer aprender mais sobre pizza, se você quer aprender toda a nossa metodologia que nós utilizamos no nosso dia a dia dentro da nossa cozinha, eu tenho o nosso curso apostila em PDF, 15 pizzas de sucesso para o seu delivery, onde eu falo tudo, detalhadamente, tudo o que nós fazemos dentro da nossa cozinha. Te dou suporte de 30 dias pelo Instagram, custa só R$ 99,90. Chama lá, @beneditosoficial, chama lá por mensagem, né, por inbox, por direct, que eu vou falar com você, vou te mandar como funciona. Você consegue comprar no cartão, parcelar até em 12 vezes, consegue comprar via Pix, nós mandamos imediatamente o material para você e também te damos o suporte. 15 pizzas de sucesso para o seu delivery é o que vai fazer a diferença para você que está no mercado ou que está querendo iniciar. E tem muita informação e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!